Bom dia, meus amores. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Então, a tia vai falar hoje sobre a nova ordem mundial. A tia falou o que a geografia estuda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nova ordem mundial. Vou fazer a introdução do nosso capítulo, mas na próxima aula a tia vai se aprofundar mais ainda no nosso conteúdo. Então, quais são as modificações ocorridas no cenário mundial com a nova ordem imposto no final do século XX? Olha, nas outras aulas do ano passado, que vocês estavam fazendo o 8º ano, a tia falou para vocês, nós trabalhamos o que mesmo? Quem é que lembra? Nós falamos um pouquinho da nova ordem, mas no 9º ano a gente se aprofunda mais ainda. Mas nós falamos do capitalismo, nós já falamos da Guerra Fria, já falamos um mundo de países, falamos também sobre a globalização e iniciamos falando depois do continente americano, que eu havia falado para vocês, que a gente trabalhou muito o ano passado o continente americano. E falamos só um pequeno textozinho falando da nova ordem mundial. E no 9º ano, vocês vão ver mais aprofundamento, vão se aprofundar mais na nova ordem mundial. Quando nós falamos da nova ordem mundial, nós falamos assim, será uma nova ordem ou uma desordem? Por quê? Você observe essas imagens aqui, vocês estão observando que, ao mesmo tempo que aqui há um mundo novo, um mundo tecnológico, um mundo moderno, nós temos aqui uma paisagem de seca, desastre e outra criança aqui no lixo. Por isso que nós falamos, sempre que questionamos, quando nós falamos de nova ordem mundial, será uma nova ordem ou uma desordem? Em sala de aula mesmo nós já falamos sobre isso, quando nós tivemos aula presencial. E nesse campo tecnológico que nós estamos trabalhando agora, com essas aulas virtuais, não será diferente. Nós vamos debater, nós vamos falar. Você pode estar perguntando, questionando, fazendo pergunta, porque é muito bom você interagir com a professora. O que é uma nova ordem mundial? Então, a nova ordem mundial é um contexto socioeconômico, político, que faz referência ao contexto histórico do mundo após Guerra Fria. Vocês lembram, nós também já comentei sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria é entre a União Soviética e os Estados Unidos. Aquele período de Guerra Fria. A expressão foi usada para a expressão foi usada a primeira vez pelo presidente norte-americano Ronald Reagan na década de 1980. Essa expressão foi utilizada. Nós vimos que no período da Guerra Fria, após a Guerra Fria, o país ficou dividido entre o país do Sul e os países do Norte. No livrinho de vocês tem essa divisão aí, ó, na página 11. Os países do Sul e os países do Norte. Que os países do Norte eram considerados países desenvolvidos, países desenvolvidos em tecnologia, e os países do Sul eram considerados países
subdesenvolvidos. Nova ordem internacional. Fatos da década de 90. Qual foram os fatos da década de 90? O fim do Comecon, o fim da Outubro Reunificação. Em 91, o fim do Pacto de Varsóvia, o Tratado de Redução de Armas Nuclear, o fim da URSS e a criação dos comunidades e estados independentes, as 12 ex-repúblicas soviéticas, e o Tratado de Maastricht, em dezembro. Nesse contexto geopolítico, a relação política, econômica, militares que as nações estabelecem entre si. Esse novo contexto na geopolítica. Você pode observar que o nosso mundo ficou unificado, bipolar e multipolar. O mundo recente, a ordem geopolítica bipolar, após a Segunda Guerra, no período da Guerra Fria, nova ordem internacional, que foi o fim do socialismo e o mundo multipolar, e a novíssima ordem internacional, que aconteceu após 11 de setembro, que foi o ataque às Torres Gêmeas, em 2001. Nós vamos observar um pouquinho essa nova ordem multipolar. Vamos lá? Quando nós falamos de nova ordem mundial multipolar, ele quer dizer o quê? O que é e por que multipolar? Essa multipolar são polos de poderes. Esses polos de poder. Porque essa multipolar são polos de poder. Quando várias nações dividem esse poder mundial, denominado a ordem multipolar. Nós podemos citar a Rússia, a Alemanha, a Itália, a França, os Estados Unidos, o Japão. Tudo isso são polos de poder. Por isso que quando nós falamos em várias nações dividindo esse poder. Por isso que nós se referimos a multipolar, divisões de poderes. E essa divisão do poder, nós também está se referindo ao quê? Ao capitalismo industrial, essa divisão de poderes. Então, meus queridos, nós falamos sobre a nova ordem mundial, o que é a nova ordem mundial. E hoje nós vamos corrigir também a nossa atividade do livro didático, tá bom? Então, fiquem atentos na nossa correçãozinha, que eu acredito que todos já tenham respondido. Então, vamos conferir a nossa correção da nossa atividade?